Olá, gente, dando continuidade ao nosso conteúdo de brincadeiras e jogos. Hoje o tema que a gente vai trabalhar é o de historicidade dos jogos populares, jogos de salão e jogos esportivos, certo? O que seriam os jogos populares? Podem ser chamados também de jogos tradicionais ou jogos de rua. São os jogos que se ligam à cultura popular de um povo. Eles são passados ao longo do tempo, de geração para geração, e geralmente é, a sua passagem se dá pela oralidade. A gente não tem registros escritos para a passagem desses jogos. Se liga a brincadeiras que acontecem na infância e na adolescência. E não precisam de materiais tão específicos ou elaborados para a sua prática, certo? Esses jogos populares, eles têm sua origem desconhecida. A origem em si, propriamente dita, é desconhecida. Porém, a gente sabe que esses jogos, eles nasceram a partir de romances, e aí falando da questão literária, poesias, mitos e rituais religiosos, certo? A maioria dos jogos populares teve a origem lá na antiguidade, com a civilização egípcia e greco-romana. Nessa época, os jogos populares eles eram praticados como uma simulação do que os adultos faziam. E de forma específica, a gente traz aí a lutas com espadas de madeira. Outro jogo que era muito importante e famoso para essa época era o peão, conhecido na cultura egípcia como estrombos. Já na Idade Média, a gente tem pequenas modificações na sociedade e também na maneira de se ver o jogo. Mas, de forma geral, os jogos continuam sendo imitações das crianças sobre o comportamento dos adultos. E aí a gente tem o comportamento das justas medievais, que eram batalhas entre cavaleiros com grandes lanças. E a partir dessa prática, dessa prática social das justas medievais, nasceu uma brincadeira muito famosa até os dias atuais, que é o cavalo de pau. Outra conduta que as crianças também gostavam de imitar, vamos dizer assim, era o uso do arco e flecha, certo? Já na Idade Moderna, a gente tem uma nova visão do jogo. A gente começa a entender o jogo como também uma ferramenta para o aprendizado, a partir da pedagogia moderna. E a gente começa a ter várias sistematizações de vários tipos de jogos. E aí vocês podem ver jogos de roda, de luta, jogos de pega-pega, certo? E os jogos de salão? O que seriam esses jogos de salão? A gente falou sobre os jogos populares, um pouquinho da história, os jogos de salão. São jogos que não demandam tanta energia corporal, certo? Podem ser praticados em ambientes pequenos e fechados, certo? E trabalham muito a questão do raciocínio lógico e da estratégia. Os jogos de salão possuem quatro subtipos: jogos de mesa, jogos de cartas, jogos de tabuleiro e também jogos eletrônicos. E aí eu trago uma imagem como exemplo de cada tipo desse jogo. O jogo eletrônico ele tem uma particularidade que a gente vai abordar quando chegar a aula de jogos eletrônicos, mas o jogo eletrônico ele pode ser entendido como um tipo de jogo de salão, porém ele cresceu tanto em sua dimensão e em seu entendimento que ele também pode ser entendido como um tipo à parte. E a historicidade desses jogos, os jogos de salão, vai se confundir muito com a história dos jogos de tabuleiro, certo? E essa história ela data de 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo, principalmente nas civilizações do Egito, da África e Mesopotâmia, que hoje seria o Iraque, e na Grécia e na Índia também, certo? O primeiro jogo que eu trago aí para vocês é o jogo da Mancala. É um jogo africano que ele corresponde a uma família de 200 jogos, certo? Que seria uma representação da semeadura, da contagem e da colheita, ok?
Outra possível origem dos jogos de salão, de forma específica, dos jogos de tabuleiro, pode se ligar ao jogo de Senete ou Senate, certo? Pois foram descobertos objetos e desenhos em escavações arqueológicas numa tumba egípcia no período da pré-dinastia, que é de 3.500 anos antes de Cristo. Esse jogo e o jogo Real de Ur, que são dois dos mais antigos jogos de tabuleiro do mundo, são jogos de passagem da alma, são jogos que retratavam essa, essa conduta do homem da passagem pela vida, chegando até outros planos espirituais, vamos dizer assim. E a prática desses primeiros jogos de tabuleiro, ela se dava em tabuleiros de papiro e as peças eram feitas de pedra ou de marfim, certo? Aí eu trago nessa primeira imagem em detalhes azul o jogo de Senete e aí uma mulher egípcia praticando esse jogo, e na terceira imagem eu trago para vocês o jogo real do Ur ou de Ur, certo? Já na Roma Antiga a gente vai ter o Ludus Duodecim Scriptorum, nome muito difícil para um jogo que influenciou bastante o gamão. Trago para vocês também o Chaturanga, que nada mais é do que o pai do xadrez. Sua jogabilidade e sua intenção de jogo ela é muito parecida com o que a gente tem hoje como xadrez. Esse jogo surge lá na Índia, tá certo? Como uma forma de representação ou de estratégia de guerra, já que o jogo ele era entendido dentro da divisão de quatro bases do exército, que é a infantaria, depois se torna o peão no xadrez, a cavalaria com o cavalo do xadrez, os elefantes, depois se tornam o bispo do xadrez, e as carruagens, que depois se tornam a torre do xadrez, tá certo? O baralho, ele nasce lá na China no século X e chega na Europa no século XII. Certo? Esse jogo é formado por 52 cartas com 4 naipes, sendo cada naipe composto por 10 numerais e 3 cartas da realeza. Certo? Por exemplo, o rei de ouros seria Júlio César, o rei de paus, Alexandre o Grande, a rainha de espadas é Palas, Atenas, e o valete é Heitor, e o valete de pau, Lancelot, certo? E aí eu trago para vocês uma imagem do baralho, de um baralho bem antigo. No meio, Chaturanga, que seria o pai do xadrez. E a primeira imagem é o jogo que tem origem na Roma, com aquele nome latim bem difícil que eu acabei de dizer para vocês. Certo? No Brasil, a gente também tem um jogo de salão, um jogo de tabuleiro específico bem antigo, que é o jogo da onça, certo? Que se origina na cultura indígena antes mesmo da chegada dos portugueses aqui na nossa terra. Eu trago imagens só para contextualizar esse jogo. Na direita, vocês vão visualizar o tabuleiro do jogo da onça. Nada mais é a onça tentando capturar todas as outras peças. Após a Revolução Industrial, a gente tem o surgimento da classe média, certo? Essa classe média, ela tinha mais tempo para o lazer. Como ela tinha mais tempo para o lazer, a produção de jogos de tabuleiro ou jogos de salão, ela cresceu bastante. Mas a partir da década de 80, esses jogos eles começaram a perder a sua popularidade frente aos jogos eletrônicos, certo? E também por um certo preconceito, pois muita gente liga os jogos de salão a jogos da terceira idade, mas não é isso, até porque são jogos intimamente ligados ao raciocínio lógico, ao pensamento rápido, à formação de estratégias, beleza? Os jogos esportivos, que também podem ser chamados de jogos desportivos ou pré-esportivos, eles não podem ser confundidos com esportes. Eles nascem do esporte, certo? Eles são adaptações, eles são derivações do esporte. Exemplo disso, a Zorrinha é um jogo esportivo do futebol. O Queimado é um jogo esportivo do handball. Sete cortes, um jogo esportivo do voleibol, certo? Não confundam jogos esportivos com esportes, beleza?
E a história dos jogos esportivos? Ela se liga à história de cada jogo que é, serve como base para a sua prática. E a história de cada jogo, de cada esporte, quer dizer, do futebol, do handebol, do voleibol e do basquetebol, que são os quatro principais esportes que trazem bagagem para os jogos esportivos, essas histórias serão visualizadas de maneira mais específica no conteúdo de esporte, beleza? Aí algumas referências que eu tomei para a confecção dessa nossa aula. Obrigado e até o próximo encontro. Cheiro!